O Senhor preparou essa noite maravilhosa, com seu frescor, com a chuva abundante que, graças a Deus, estamos tanto precisando. E preparou essa noite especificamente para que nós pudéssemos estar aqui na presença dEle, glorificando o seu santo nome e pelo Espírito Santo de Deus, aprendendo mais sobre Ele, ouvindo a sua voz. Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso louvor, a nossa adoração, mas Ele também fala conosco. Por isso, nesse momento, quero que você feche os seus olhos e peça a Deus isso. Senhor, continua falando comigo. Senhor, continua me alimentando, continua me dirigindo, Senhor, em nome de Jesus. Peça com suas palavras que essa noite o Senhor continue tomando posse do nosso entendimento, do nosso saber, do nosso querer, do nosso agir, e que o Espírito Santo de Deus venha inundar a nossa mente e o nosso coração com a palavra dEle. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Vem sobre nós com Teu Espírito, vem sobre os meus lábios, Senhor Deus. Teu Espírito Santo abra, Senhor Deus, todos os corações aqui, onde a terra já foi afofada, Senhor, através do Seu louvor. Que o Senhor tenha total e plena liberdade para agir em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta no Salmo de número 127. Há tempos eu falo e eu comento, e nas outras oportunidades que eu tive de trazer a palavra de Deus pela graça, pelo Espírito Santo, cheguei a comentar sobre essa ênfase que hoje em dia tem sido dada, que o Espírito Santo tem me levado a dar sobre essas duas instituições que jamais terminarão. Uma é a igreja e a outra é a família. E hoje, no culto de vida cristã, Deus quis que eu trouxe algo, exemplo de famílias na Bíblia, tementes ou não a Deus, mas que vão fazer você ter um lar abençoado, ter um lar cheio de paz, cheio de harmonia, cheio da presença do Senhor. Como eu disse, se Deus tem focado tanto nessas duas instituições que não se acabarão, por mais que o inimigo tente distorcer os conceitos ou deturpar a imagem de família e de igreja, os conceitos serão os mesmos e o que importa é a mentalidade de Deus. E Ele dá tanta importância a isso que Ele deseja estar fortificando os laços familiares e a instituição igreja também, dia após dia. E a família, não diferentemente, ela precisa ser edificada, e esse Salmo de número 127 vai nos falar claramente qual é o primeiro passo para que a minha casa seja edificada, para que o meu lar esteja firmado sobre a rocha, para que eu tenha paz, para que eu tenha harmonia, para que eu viva bem, para que a minha família seja uma família temente a Deus. O Salmo de número 127, versículo 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, outras versões, se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Esse pequeno trecho da Bíblia vem nos deixar bem claro algumas coisas. Dentre elas, a principal é que a nossa família, que a nossa casa, e aqui estou falando de casa no sentido não físico de apenas 4 paredes, cômodo, sala, quarto, cozinha, mas a casa, o meu lar, a minha família. Entendam sempre que eu disser casa nesse contexto. A minha casa só será edificada quando o Senhor edificar primeiro. Isso já nos traz o ensinamento de que muitas vezes pelejamos, muitas vezes damos murro em ponta de faca, muitas vezes ficamos se esforçando de uma tal forma que esquecemos de clamar ao principal edificador, ao principal construtor,
que esteja edificando aquele lar. Às vezes trabalhamos muito, não é ruim isso, mas nos preocupamos tanto em dar boas condições físicas para minha família, boas condições estruturais para minha família, que nos esquecemos talvez de que se o Senhor não estiver edificando por trás de tudo isso, vai ser em vão. De que todo o meu trabalho árduo, de que toda a minha luta, de que todo o meu suor, de que todas as minhas estratégias serão em vão, se o Senhor não estiver edificando. Então nós precisamos, como primeiro ponto, para fortificar essa instituição que o Senhor nos levou a aprender hoje à noite um pouco mais, é clamar, é viver na dependência do Senhor, de tal forma que Ele dirija. Mas Emerson, como trazer o Senhor para o meu lar? Como fazer com que o Senhor edifique a minha casa? A sua casa, o seu lar, a sua família é formada por pessoas. Você, pai, mãe, esposo, esposa, filhos. Esse é o seu lar, essa é a sua família. Quando o Senhor estiver guiando, quando o Senhor estiver à frente dos passos de todos os integrantes da sua família, aí sim Ele estará guiando, edificando esse lar, essa casa. Então, quando trazemos um sentido figurado de que o Senhor precisa edificar a minha casa, eu posso entender que o Senhor precisa edificar a minha vida. E para edificar a minha vida, eu tenho que confiar nele, eu tenho que entregar tudo para Ele. Você jamais contrata um pedreiro para construir uma casa e fala, ó, pode construir a minha casa, eu quero que você construa ela inteirinha, mas não mexa no quarto. Mas não faça o quintal. Eu não vou te dar tijolo. Se vira e constrói a minha casa aí. Como se a gente virasse para o construtor e dissesse isso. Ao querer que Deus edifique a nossa família, edifique o nosso lar, se nós não entregamos completamente o controle das nossas vidas para Ele. E ficam cômodos do nosso lar, e ficam áreas da nossa vida que estão sob o nosso controle, não sob o controle do Pai. Então, para o Senhor edificar, para o Senhor guardar, para o Senhor ser o Senhor do seu lar, da sua casa, da sua família, você primeiramente precisa se entregar por completo e confiar a Ele a sua vida. Ele só vai edificar e construir aquilo que Ele puder tocar. E muitas vezes nós nos guardamos, nós escondemos em áreas da nossa vida que só nós tocamos e não deixamos Deus entrar ali. Seja para nos corrigir, para nos edificar, para nos melhorar, para nos exortar. Feridas talvez abertas que não deixamos que Deus venha tratar e curar aquilo. Talvez inconscientemente que o Senhor nos revele, mas talvez muitas vezes porque, sei lá, o meu ego ou a minha vontade é que eu mesmo ordene tais áreas da minha vida. E a Bíblia nos ensina claramente que se o Senhor não edificar, se o Senhor não destruir, eu posso erguer o muro que for, que vai cair. Como se erguesse um muro sem cimento, somente os tijolos e o primeiro vento cairia. Para nós edificarmos o nosso lar, para edificarmos a nossa casa, nós precisamos confiar no Senhor e entregar a Ele todos os cômodos do nosso lar, todas as áreas da nossa vida, todas as pessoas da nossa família. Sei que talvez nós não vivemos 100% em lares em que todos os integrantes são cristãos, mas se eu sou o ponto de luz ali, e o Senhor através de mim está fazendo uma obra e vai fazer uma obra maravilhosa, cabe a mim também ser esse lar, ser essa família, ser edificado pelo Senhor para que Ele comece através de mim. Eu seja a porta de entrada na minha família e no meu lar. Você seja a porta de entrada para o Espírito Santo. Então nós precisamos ter isso em mente. E esses exemplos de famílias que nós vamos citar aqui hoje, bíblicas, tá? Exemplos positivos ou negativos, nos darão uma maior dimensão, uma maior noção de como edificar o nosso lar, de como confiar a Deus completamente a nossa família. De pontos grandes ou pequenos, ruins ou bons, falhos ou pontos fortes, desses exemplos de famílias que nós precisamos segui-los, que nós precisamos copiá-los ou aprender com os erros deles. Assim, consequentemente, as nossas famílias serão edificadas. O Senhor edificará o nosso lar e nós não ficaremos como se a vida inteira amassando barro. Amém? O primeiro exemplo de
A primeira lição que nós podemos tirar com o exemplo de famílias na Bíblia é a família de Adão. Adão e Eva, sim, conhecemos de cabo a rabo a história deles, conhecemos de cor e salteado, mas nos prendendo a detalhes, nós podemos, é claro, já afirmar e reafirmar que Adão e Eva foram a primeira família. Beleza. Foram a primeira família formada, instituída por Deus. Marido, mulher. O próprio Deus talvez tenha feito o casamento deles. Ou seja, um lar que tem tudo para dar certo, que tinha tudo para estar no rumo certo, tinha tudo para ser edificado completamente. Estavam diante da presença do Senhor, viviam em comunhão com Ele, não conheciam o pecado até então, até que desobedeceram a Deus. E a desobediência de Adão e Eva a Deus gerou consequências nessa família. Sabemos das consequências para a humanidade, para todo o mundo, para a nossa história, mas focando no contexto familiar que Deus quer nos ministrar hoje, aconteceram diversas coisas ruins àquela família a partir de uma decisão errada, de uma escolha errada que eles tiveram, que era desobedecer. A desobediência levou Adão e Eva a querer esconder o seu pecado de Deus. E às vezes nós tendemos em nossos lares esconder os nossos erros, os nossos pecados, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, mas de Deus nós não conseguimos esconder. E Adão e Eva, em sua inocência, talvez acharam que pudessem esconder os seus pecados de Deus, o seu pecado de Deus. E quantas consequências tiveram isso? Foi um jogo de empurra, concordam comigo? A Eva disse: a serpente que me enganou. Aliás, começando por Adão, Deus foi e pediu para Adão: Adão, o que aconteceu aí? Você que é o cabeça do lar, a gente já falou sobre isso. Você que é o cabeça do lar, o que aconteceu aí? O que você fez? Adão falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus jogou a culpa como se fosse de Deus, né? Falou: Deus, foi você que me deu essa mulher desse jeito, ela que me enganou. Virou um jogo de empurra. E Eva falou: foi a serpente que me enganou. A partir do momento em que nossos lares, nós assumimos as nossas responsabilidades, é um primeiro passo para a restauração. Se houve até hoje uma vida de erros, uma vida de pecados, mas precisamos assumir os nossos erros, precisamos assumir os nossos pontos fracos e buscar corrigi-los, principalmente diante de Deus, sobre o qual muitas vezes nós esquecemos até de diante dele nos despir das nossas máscaras. Adão e Eva começaram nesse jogo de empurra. Adão falou: foi Eva. Eva falou: foi a serpente foi lá para quem? A serpente não precisava justificar para Deus. Consequências disso: a serpente foi amaldiçoada, a inimizade foi estabelecida, a mulher passou a conceber, a dar à luz com muitas dores, a terra toda foi amaldiçoada, o homem passou a ter cansaço, passou a lutar pelo seu sustento, a ter a obrigação de sustentar a sua casa. Então consequências diversas vieram por causa do erro de Adão e Eva. E nós temos que ter a real noção também de que os erros dos nossos lares, também reflete nas nossas descendentes, nos nossos ascendentes, nos nossos filhos, nossos netos. Mas a misericórdia do Senhor, ela perdura até 1000 gerações. Porém a ira do Senhor perdura até a 3ª e 4ª geração, a maldição, diz a Bíblia. E Caim, como consequência também do pecado de Adão e Eva, Caim se tornou o primeiro homicida da terra. Caim, olha para vocês verem, gente, a família que se tornou Adão e Eva, os patriarcas Adão e Eva, por causa de um erro, por causa das atitudes erradas que eles decidiram ter. Pecaram, veio o pecado sobre a humanidade, foi amaldiçoada a terra, a mulher, todas essas consequências. O seu filho foi homicida, andou vagando pela terra depois que Deus o castigou. E com isso a gente pode ver, gente, que não é porque você, nós somos uma família 100% cristã que nós não precisamos vigiar. Adão e Eva tinham tudo o aparato, tudo que precisavam para não pecar. Viviam na dependência de Deus, literalmente, viviam na comunhão de Deus
diariamente, ao ver e conversar com Deus face a face. O fato de nós estarmos aqui na igreja, o fato de você ser uma família cristã, talvez, não te exime da necessidade de vigiar, pois a Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe, cuidado para que não caia. E uma família, mesmo que tenha começado certo, se nós não mantermos o nosso foco em Cristo, em algum momento ela pode se desviar do seu caminho. Por isso a importância de nós, das nossos lares, das nossas famílias, mantermos o nosso foco em Cristo 100% das nossas vidas. Porque se vacilarmos, por mais que sejamos espirituais, por mais que eu venha no culto todo final de semana, sexta, sábado, domingo, por mais que eu tenha uma bagagem, o diabo não está para brincadeira. E a serpente, como enganou Eva, poderá enganar a nós também. E as consequências que vieram sobre Eva poderão vir a nós em dimensões menores, não sei. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos aprender com a história da família de Adão e Eva, que tinha tudo para dar certo. Por causa de atitudes impensadas, tiveram consequências horríveis. Nós somos descendentes de Adão e Eva. E as consequências estão até nós, até hoje. Então a nossa família, o nosso lar é um espelho para a sociedade. A igreja, a sociedade só melhorará, e às vezes clamamos tanto isso: nosso mundo está de mal a pior, o mundo está corrompido. Gente, a base de tudo é as famílias, e quando os conceitos de família, de pai, filhos, de mãe, de temor a Deus dentro do lar, se perderem, o mundo realmente irá de mal a pior. Realmente irá de péssimo a mais péssimo possível. Adão e Eva nos ensina, a família de Adão e Eva nos ensina as consequências dos erros. Nós precisamos vigiar. Por mais que estejamos hoje na presença do Senhor, nós precisamos estar de olhos abertos, para que a serpente, a antiga serpente, não nos engane, e nós venhamos a gerar consequências para as nossas vidas e vidas dos nossos filhos. Um segundo exemplo de lições que nós podemos tirar com famílias da Bíblia é a lição de Acã, a vida da família de Acã. Abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, a partir do versículo 20. Deixa aberto no Josué 7. Quem conhece a história de Acã aqui? Levante a mão. Acã. Quem conhece a história de Acã? Acã foi aquele homem guerreiro, homem de guerra, frente de batalha, em que na época de Josué, o sucessor de Moisés, líder do exército de Israel, do povo de Israel, instituiu pela direção de Deus que sempre que o seu exército vencesse, destruísse o exército inimigo, não era para tomar para si coisa alguma do exército inimigo, pois todos aqueles objetos e utensílios já tinham sido consagrados aos deuses deles. E Deus deu essa direção para Josué, e Josué repassou ao povo e disse: não peguem, não tomem os despojos daqueles que nós vencermos, porque isso será maldição no meio de nós. Mas Acã cresceu o olho quando derrotaram os midianitas, se eu não me engano, e cresceu o olho quando viu ali peças, uma capa valiosa, uma peça de prata. Cresceu o olho naquilo e falou: ninguém vai ver, ninguém está vendo. E trouxe para consigo. Consequência disso, as próximas batalhas, a próxima batalha principalmente, foi perdida pelo povo de Israel. E Josué, ao questionar a Deus, não no sentido de brigar, mas no sentido de querer saber o porquê daquela derrota, Deus revelou a falar: existe maldição no meio de vocês. Alguém trouxe para vocês, por meio de vocês, anátema, coisas amaldiçoadas, e com isso eu não posso mexer, eu não posso te ajudar, porque vocês se afastaram, porque vocês trouxeram para o meio de vocês coisas amaldiçoadas. E Deus revelou de uma forma específica, que está lá no livro de Josué 7, 8, como chegaram a Acã, descobrir que foi Acã, e Deus revelou a Josué que Acã seria essa pessoa que roubou isso. A consequência disso, eu quero ler agora, e vamos chegar no foco dessa passagem. Josué 7,
a partir do versículo 20. Diz assim: Acã foi descoberto, tá? Descobriram, foi Acã que roubou isso, tinha coisas amaldiçoadas no seu meio. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei, me apossei delas. Estão escondidas no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens para que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e levaram-na a Josué. E todos os israelitas a puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. E disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhes causará essa desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram uma grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome Vale de Acor, nome que permanece até hoje. As consequências do erro de Acã não vieram somente sobre a vida dele. E com essa passagem eu quero que a gente tenha ideia da nossa responsabilidade diante da nossa casa. Nós somos a luz de Cristo em nossos lares, e nós precisamos honrar a Deus em nossos lares. E a consequência da atitude negativa de Acã foi a morte, claro, num caso extremo, foi a morte de toda a sua família. Ou seja, pela atitude de um homem, pela atitude dele, que era o cabeça, que era um homem de frente, que estava à frente da batalha, pela atitude dele. E talvez esse recado seja mais para vocês, homens, pais de família, cabeça dos lares. Por causa da atitude errada dele, toda a sua família foi destruída. E nós, homens, temos essa responsabilidade sobre os nossos lares. Por isso as nossas atitudes pesarão. Deus cobrará de nós, e ao mesmo tempo Deus nos fortifica o suficiente. Não que Deus dê um fardo pesado para você carregar e se vira, que você vai dar conta sozinho. Deus nos dá uma capacitação e uma unção para isso, mas há uma responsabilidade sobre os nossos ombros, e nós precisamos ter essa real dimensão. Outro exemplo de família na Bíblia que nós vamos aprender, a lição de não deixar Deus de lado, com a família de Sansão. Mais um caso de uma família que teria tudo para dar certo. A mãe de Sansão, o pai de Sansão, homens tementes a Deus. Sansão foi concebido de forma milagrosa, sua mãe era estéril, e foi consagrado desde o ventre de sua mãe a ser nazireu. Até aí, beleza, Deus agindo, Deus operando, Deus era o Senhor desse lar. Mas Sansão, no decorrer da sua caminhada, foi deixando Deus de lado. Deixando Deus de lado, até que em Juízes 16, 20, uma passagem que nós já lemos muito aqui, abram lá, Juízes 16, capítulo 20. Sansão era corajoso, não fugia dos seus desafios, tinha uma reputação conhecida em todo o mundo oriental. Porém ele brincou. E o que começou com uma família totalmente estruturada na presença do Senhor, terminou de uma forma terrível na vida de Sansão. Juízes 16, 20 narra isso, dizendo assim: Então ela clamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Dalila disse isso mais uma vez, e agora era verdade. Quem conhece a história, nós podemos lembrar disso. Dalila disse, chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Com a história de Sansão também, no contexto familiar, nós podemos aprender que em momento algum das nossas vidas nós podemos deixar Deus de lado. E assim como na vida de Adão e Eva, por mais que nós estejamos uma história que tem tudo para dar certo,
nós estamos com Deus, Deus está conosco, melhor dizendo, enquanto nós estamos com Ele. A Bíblia nos diz isso, a Bíblia nos conta isso. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. A partir do momento que nós tirarmos o Senhor que edifica os nossos lares, nosso lar não será edificado mais, obviamente. A história de Sansão é outra família que tem tudo para dar certo, mas pelas atitudes erradas teve um final trágico. Agora um exemplo positivo também, a vida de Noé. Abram em Gênesis 7, deixam aberto lá. Vamos dar uma passeada hoje na Bíblia, ver vários exemplos de famílias. Gênesis capítulo 7, deixa aberto aí. Quem conhece a história de Noé, essa é mais conhecida no meio de todos. Noé foi aquele cara que, quando Deus olhou lá de cima e viu a terra toda corrompida, e viu os homens todos depravados, devassos, e homens e mulheres, as pessoas não estavam mais tementes a Deus. E naquele dia, naquele momento, Deus olhou e só achou um homem que ele pudesse considerar justo, que ele pudesse considerar digno de viver, de formar uma família dos seus olhos. Esse homem era Noé. Noé era fiel ao Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor, como diz a Bíblia. Deus o considerou justo e perfeito em suas ações. Noé e sua família, então, foram separados. A gente citou até agora exemplo de Adão e Eva, exemplo de Sansão, exemplo negativo de que, por causa da atitude de muitos escolheram frutos negativos. Porém, repito, a palavra de Deus diz que a maldição vai até a terceira e quarta geração, mas a bênção do Senhor até 1000 gerações. Então Deus tem um prazer tremendo em abençoar, que se a gente talvez julgasse que Deus é um Deus mau, que gosta de castigar, as maldições também estariam até 1000 gerações, mas Ele faz questão de abençoar. Quando a família se arrepende, quando uma família vive na sua presença, no seu temor, dependência de Deus. E o exemplo de Noé nos dá uma dimensão contrária dos exemplos negativos que nós citamos. Noé era um homem justo, e Deus atentou para a vida de Noé. Deus talvez esteja tentando para mim e para a sua vida nessa noite. Talvez a minha família não seja convertida, os seus familiares não sejam convertidos, as pessoas com quem você mora talvez não conheçam o amor de Cristo que você conhece ou está conhecendo. Mas Deus, olhando lá de cima, viu Noé no meio de todo aquele mundo que ninguém temia ao Senhor, e Deus olhou para Noé e disse: esse é justo, esse me teme. Diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Graça no sentido de favor imerecido, como sempre falamos. E qual foi a consequência de Noé ser um homem justo aos olhos de Deus? Repita, toda a sua família foi salva. Nós podemos ver que não entrou só Noé na arca. A história no tempo não nos permite contar a história toda, mas todos conhecem a história de Noé, em que aí então Deus separou ele, e a partir dele era para começar uma nova nação. A partir de um homem justo ia começar um novo povo, e Deus pediu para ele construir uma arca, e dentro dessa arca levasse consigo os animais, e levasse também consigo dentro dessa arca a sua família. Gênesis 7, versículo 1, diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Quem era o único justo? Quem entrou na arca? Por causa da sua vida, meu irmão. Se Deus estiver olhando para a sua vida e ver em você uma vida de santidade, Deus salvará a sua família, amém? Deus salvará a sua casa, Deus salvará a sua família, porque você, aos olhos de Deus, você achará graça aos olhos de Deus. Isso aconteceu com a vida de Noé. Ao contrário do que aconteceu com Sansão, que tinha tudo para dar certo, Noé tinha tudo para dar errado. E aos olhos de Deus, sendo temente a Deus e deixando Deus edificar a sua casa, toda a sua família foi salva. A história de Noé continua, e infelizmente depois ele chegou a pecar, a errar. Mas até esse ponto nós podemos tirar essas lições de que
Noé foi uma pessoa justa. E por causa dele, Deus salvou toda a sua família na arca. Pela lógica, se for pensar, Noé era justo. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Então Noé, entra você na arca, escolhe mais uma mulher só, porque senão não tem como eu fazer também tudo. Então, mais os animais, e vamos criar uma nova. Não. Entrou Noé, sua esposa, noras, filhos, filhas, genros, quer dizer. Enfim, a família de Noé foi salva porque Deus achou Noé justo. A sua família será salva se Deus achar em você alguém que teme a Deus e busca viver em santidade. Amém? Outro exemplo. Abraão, nosso conhecido pai da fé. Abra em Gênesis 12. O propósito da família na vida de Abraão foi muito mais além do que muitas das outras histórias. O propósito de formar que Deus escolheu Abraão, assim como havia escolhido Noé. Mas Abraão conseguiu dar sequência à obra de Deus ao formar a ser o pai dessa grande nação, que Deus se tornou o Senhor. E hoje, até hoje, quando você ouve na Bíblia, em cânticos, ou ouve alguém falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, já te dá uma dimensão de como Abraão foi temente a Deus e, consequentemente, a sua família toda foi honrada. Afinal de contas, os ensinos de Deus que ele viveu passou para o seu filho, e o Deus de Abraão passou a ser o Deus de Isaac também. E Isaac, que aprendeu de Abraão, passou ao seu filho Jacó, que posteriormente se chamou Israel. E o Deus que era de Abraão e passou a se chamar de Isaac, também passou a se chamar o Deus de Israel, Deus de Jacó. Então, olha para vocês verem a importância de todos nós, independentes, não só os pais e mães, mas todos nós temos em nossa casa, em nossa mente, temos em nossa vida o princípio de servir a Deus com excelência, para que os nossos lares, para que a nossa casa, a nossa família seja edificada pelo Senhor. Abraão, diante de toda a sua história, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu escolhi. E Abraão saiu sem perguntar o destino, apenas obedecendo, e levou consigo os seus bens, e levou consigo o seu servo Ló, seu sobrinho Ló, levou sua família. Abraão não se prendeu aos bens materiais, haja vista que ele era um homem muito rico, e se ele deixou a sua terra, ele não poderia dar manutenção e continuar acumulando riquezas. Pelo contrário, ele iria gastar essas riquezas no decorrer do tempo, e consequentemente ele ia perder aquilo, e aquilo se degradando aos poucos. Mas ele confiou, e nós, em nossos lares, devemos confiar que se Deus nos pede, que se Deus nos colocou em certas circunstâncias, Ele vai nos honrar. E Ele nos honrando, assim como honrou Abraão, nossa família será honrada. Abraão creu nas promessas de Deus, abandonou tudo e foi para onde Deus apontava. Mostrou total desapego e confiança na provisão de Deus. Então, a geração até hoje, da nação de Israel, seja a nação física, os judeus, e nós, o Israel espiritual, temos como herança a fé de um homem, um pai de família, de uma pessoa que abandonou toda a sua terra, trouxe consigo a sua família, honrou sua família e honrou principalmente a Deus. E com isso não somente a sua família física, mas nós até hoje fomos abençoados por causa disso. E temos como exemplo esse homem de fé, Abraão. Novamente digo, a família de Abraão, a família física foi honrada e consequentemente até a família espiritual de Abraão. Outro exemplo, um outro grande exemplo da Bíblia, de família, um exemplo positivo, as virtudes da liderança e as influências positivas externas de Moisés. Moisés, sim, o grande libertador do Egito, quando criança nasceu em berço evangélico, foi levado pelas águas do rio, criado dentro do palácio do faraó, diante de todas as leis do Egito. Porém, ainda Deus tinha um chamado para ele, e ele retornou ao deserto depois de uma ocorrida onde, diante de justiça, ele matou um egípcio. Voltou para o deserto fugido, lá conheceu sua família.
sua esposa, Zípora, seu sogro, Jetro. E ali formou uma família que nos serve muito de exemplo também. Lá, nesse ponto do deserto, Deus estava treinando Moisés para que ele fosse o líder do êxodo de Israel de volta para a terra prometida. E Moisés, exemplos positivíssimos que nós podemos ter da vida de Moisés, por exemplo, é a interferência externa de forma positiva. Citamos muito isso até no seminário de casais, que as interferências externas às vezes atrapalham numa família, no casamento. Mas na vida de Moisés foi muito ajuda, foi muito de grande valia. Por quê? Chegou em certo ponto da caminhada de Moisés que Deus havia treinado, dado bens a ele estava prosperando, e Deus o chamou, ele voltou para o Egito, cumpriu o seu chamado, tirou o povo do Egito, estava levando novamente para a terra prometida, e chegou num ponto em que Moisés estava exausto. Moisés estava exausto. Mas, e sendo visitado pelo seu sogro Jetro, Jetro disse, Moisés contou para Jetro todas as bênçãos e graças que Deus tinha concedido, todas as formas que Deus tinha agido e libertado aquele povo. Mas Moisés se queixou numa boa, dizendo que estava muito cansado e sobrecarregado, porque todos de Israel vinham desabafar com ele, contar seus problemas, pedir ajuda para Moisés. E eram muitas pessoas, milhares de pessoas. E Jetro deu essa sugestão benéfica para Moisés, não sendo uma interferência externa negativa, mas positiva, mostrando que a criação, digamos assim, os princípios que Moisés teve, depois que saiu do Egito e voltou para o deserto, onde ele reaprendeu, onde ele foi treinado para liderar o exército, ele teve uns ensinamentos do seu sogro Jetro que perduraram por toda a sua vida e te deram condições para que ele fosse o grande libertador de Israel. Devemos dar valor, meus irmãos, em nossa família, aos conselhos dos mais velhos, dos mais sábios, aos conselhos daqueles que querem o nosso bem. Jovem, adolescente, dê valor aos conselhos do seu pai e de sua mãe. Homem e mulher, dê valor aos conselhos de seu sogro, sua sogra, até o ponto em que isso te ajuda. E no caso de Moisés, isso o ajudou extremamente. Pois Jetro simplesmente chegou para Moisés e falou, Moisés, por que você não faz o seguinte? Detalhe, Jetro era sacerdote em Midian. Jetro era sacerdote, já era temente ao Deus Altíssimo. Moisés se casou com a filha de Jetro e teve ali todos os seus princípios judaicos do povo hebreu reativados na sua memória, já vista que ele foi criado no palácio egípcio com os costumes dos egípcios. Então Jetro teve essa mão de reeducar Moisés, que se tornou esse grande libertador. E Moisés, a humildade de reconhecer que poderia ouvir os conselhos de Jetro, seu sogro, de um homem de confiança, de uma pessoa que Deus o colocou ali para abençoar ele. Jetro deu o seguinte conselho, Moisés, simples, faz o seguinte, chama aí, convoca pessoas de bom caráter, de bom testemunho, que sejam tementes a Deus, e coloca-os como líderes de 1000. Então a cada 1000 vai ter uma pessoa, e esses 1000 se reportarão a ele, e eles se reportarão a você. Assim você não se sobrecarrega. Moisés, beleza, é isso. Um conselho simples, mas mostra que o zelo de Jetro pela vida de Moisés não se limitava apenas a interferir de forma querer mandar ou enfiar o nariz onde não era chamado, mas a mostrar que os princípios e a humildade de Moisés de ouvir os conselhos. Gente, Moisés era o líder de milhares de pessoas, porque ele teria que ouvir o seu sogro? Muitas vezes falta no meio do povo cristão humildade de ouvir os conselhos daqueles que têm algo a nos ensinar, daqueles que são tementes a Deus, e sendo mais velhos ou não, mas que talvez possam nos agregar algo. Eu não limito aqui apenas a pessoas mais velhas, porque se fosse assim eu nem poderia ser pastor. Mas pessoas que podem, de acordo com a vontade de Deus, que têm, inspiram a confiança e a presença de Deus na sua vida para te ajudar. Pessoas que tenham experiência, sim, também, e bagagem, para te dar conselhos. E falta muito no meio do povo cristão humildade. Ao ponto de quando você é, digamos assim, ensinado em algo, abre uma ferida desse tamanho. Depois, para curar, é como se fosse... Falta humildade no meio do povo. Não faltou humildade a Moisés. Consequentemente, ele e sua família foram honrados, mas ele deu valor aos seus princípios familiares.
respeitando a hierarquia, respeitando a autoridade do seu sogro Jetro. Nós precisamos aprender com esse exemplo da família de Moisés também. Não somente através da vida de Moisés, mas também através da vida de sendo humildes para aprender com aqueles que têm algo a nos ensinar. O problema é que muitas vezes o cristão se prende de uma tal forma que acha que ninguém pode o ensinar algo, que ele é autossuficiente. E quando se chega nesse ponto, meu querido, cuidado. Cuidado a você e cuidado a sua casa, a sua família. Pois Deus criou a outra instituição que é eterna, chamada igreja, por exemplo, para nos edificar. Deus criou essa instituição chamada família para nos edificar também, para nos ajudar. Quando achamos autossuficientes, não querendo conselhos ou apoio, ajuda de familiares ou irmãos, infelizmente estamos fadados à derrota. E o sétimo exemplo, um exemplo maravilhoso e último exemplo que nós vamos citar hoje, da família de ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Então, a família de Jesus Cristo, José, pai de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, são para nós um dos maiores exemplos de família que nós podemos ver na Bíblia. Eu quero citar aqui apenas um ponto forte que tornou a família de Jesus um exemplo para nós também. A unidade deles. Passaram por diversas circunstâncias ruins, dificuldades, a começar quando o anjo anunciou a Maria que ela estaria grávida e conceberia de um menino. Maria então era virgem. Maria era noiva apenas, prometida a José. Mas José, já mostrando o seu caráter, não quis culpar a Maria. E depois que o anjo revelou a José que aquele era um plano divino, José aceitou Maria e enfrentaram juntos. Repita, juntos. Não pode haver falta de união na minha família, na minha casa. Repita isso, não pode faltar a união na minha família. Juntos, José e Maria, eu tenho certeza que eles foram execrados pela sociedade. Imaginem só naquela época, naquele contexto totalmente tradicional, uma mulher solteira estar grávida. Se José não tivesse assumido ainda, piorou, mas José assumiu e aguentaram a bucha juntos, diante da sociedade. E juntos persistiram nisso até que Jesus nasceu. Porém, antes de Jesus nascer, ainda perseveraram, mais uma vez, unânimes e juntos, diante de dificuldades. Numa circunstância em que o imperador da época entendeu a profecia de que o Messias viria e com medo de perder o seu trono, com medo de perder o seu poder, mandou que matasse todos os filhos, os homens de até 2 anos da terra. Qual foi a situação, qual foi a atitude daquela família unida? José e Maria pegaram o seu jumentinho, andaram, dias e noites, até que chegassem a um lugar onde Maria deu à luz a Jesus. Eu tenho certeza que no caminho Maria não foi reclamando. Tá vendo, José? Se tivesse ganhado mais dinheiro, nós estávamos aqui de carro. Tá vendo, José? Eu tenho certeza que Maria não foi nesse caminho reclamando. Eu tenho certeza que José também não foi nesse caminho pensando, por que eu não deixei ela para trás? Por que eu não deixei ela lá e estava aqui sozinho? Por que eu fui assumir essa bomba? Porque eles estavam juntos, porque eles estavam unidos, porque o problema de um era o problema dos dois, a dificuldade de um era a dificuldade dos dois, a luta de um era a luta dos dois, e quando eles enfrentaram juntos, sem murmurar, sem reclamar, mas compreendendo que aquele era o propósito de Deus, e com amor e mutualidade, com amor mútuo, Deus esteve ali guardando e protegendo aquela família que nos é de exemplo até hoje. Jesus nasceu numa estrebaria, toda a história decorreu até que eles voltaram após a morte desse imperador, voltaram para a sua cidade natal e ali continuaram a sua vida normalmente. Mas passaram alguns anos juntos, passando por dificuldades, por tribulações. Muitas vezes, meus irmãos, às vezes no lar de uma família, começou a faltar R$50 no final do mês, já acabou a paz. Uma pequena desavença, cada um vê o seu umbigo, cada um vê o seu lado e ninguém procura o bem comum. Não há mutualidade, não há reciprocidade.
José e Maria, os pais de Jesus, não nos ensinam isso com exemplo. Mas eles perseveraram juntos na perseguição, no risco de morte do seu filho Jesus, que era uma promessa do Espírito Santo, anunciado pelo anjo Gabriel. Eles não desistiram e juntos venceram, e juntos ficaram até que baixasse a poeira e eles pudessem voltar. Meu irmão, homem, mulher, jovem, adolescente, um momento de luta, momento de dificuldade na sua família, não é motivo para você desistir dela. Não é motivo para você abrir mão de tudo. Não é motivo para você chutar o pau da barraca. Não é motivo para você se enfiar de cabeça no pecado. Saiba que se um problema de um é o problema de todos, nós precisamos ter essa noção para que possamos agir e Deus agir em comum acordo com todos da sua família. Porque se você abandonar, ou se você deixar de lado, ou se você não der importância, será muito mais difícil vencer. E a exemplo de José e Maria, eles passaram tudo juntos, desde quando estavam noivos, até quando foi anunciada a gravidez de Maria, até o fim dos dias dos dois, creio eu. A Bíblia não se relata nada negativo da vida de José e Maria. É um exemplo maravilhoso da vida de José e Maria para a vida das nossas famílias. De que nós precisamos enfrentar tudo juntos. Então podemos ter, através dessas 7 exemplos, lições maravilhosas da palavra de Deus. Sobre o que fazer com a nossa família. Sobre como ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa. Um bom cabeça, uma boa ajudadora, um bom filho. Um bom servo em casa. Feche os seus olhos. Podemos ver que, a exemplo de Adão e Eva, podemos aprender que assumir as nossas responsabilidades, assumir as nossas culpas, é o primeiro passo para ter uma família restaurada. Corrigir a tempo é o primeiro passo para sair da condenação do pecado e trazer a salvação ao nosso lar. Ainda através da vida de Adão e Eva e da vida de Sansão, podemos ver que o fato de nós sermos cristãos, de estarmos na igreja, não nos isenta da necessidade de vigiarmos. Não nos isenta da necessidade de estarmos constantemente nos chegando aos pés do Senhor, clamando pela misericórdia dEle, pois aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Podemos ver através da vida de Acã que os pecados, os erros de uma pessoa podem comprometer toda a sua família. A nossa responsabilidade é grande, como luz, como cristãos, como cabeças, mas como filhos, como mulheres também, porque nós estamos aqui para ser luz na nossa casa, no nosso lar. Podemos aprender através da vida de Sansão que ninguém está condenado a ser sempre feliz, nem sempre condenado ao inferno, mas isso vai depender das nossas atitudes, do quanto nós dependemos de Deus ou deixamos Deus de lado. Podemos aprender através da vida de Abraão e de Noé que a fé e a obediência são virtudes que conduzem as famílias numa vida espiritual próspera. E que através da vida de Noé podemos ver que através de um homem que Deus achou justo, Deus salvou toda a sua casa. E que através da minha vida, eu querendo, buscando viver em santidade, me santificando dia após dia, Deus vai salvar o meu lar e não há como ocorrer o contrário. Podemos ver através da vida de Moisés que, porque Deus é amor, não pode faltar amor às famílias governadas por Ele. E Moisés era uma pessoa humilde a tal ponto de dar ouvido aos conselhos dos mais sábios, mais velhos ou dos que tinham algo para te agregar. E através da família de Jesus podemos aprender que quando temos uma família unida, Deus nos fortifica para vencermos juntos os desafios, as provações. Por isso eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Queria que apagasse as luzes. Você procure a sua família, seus parentes próximos que estão aqui, e ficar junto com eles nesse momento, que você venha orar por eles. E que Deus venha derramar uma unção sobre cada família aqui. Cada família física aqui nesse local, cada família aqui representada.
Que Deus venha estar derramando uma unção específica de graça, de força, de amor sobre cada um de nós. E conhecendo esses exemplos de famílias na Bíblia, nós possamos ter atitudes que condigam pela minha família, com a salvação de Deus, com a restauração que Deus nos deu e tem nos dado. Agradeça pela sua família. Ore pela sua família. Louve a Deus pela sua família, que é imperfeita, que pode ter muitos defeitos e muitos problemas, mas é o lugar que Deus te colocou para que Ele pudesse te honrar, para que Ele pudesse agir através de você e para que pudessem ser exemplos para a sociedade, luz para esse mundo que se encontra em meio à escuridão. Agradeça a Deus pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, pelas pessoas que Deus colocou em sua vida. E clame que o Senhor venha nos ensinar a ser pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, esposos melhores, esposas melhores, mães melhores. Que todos nós venhamos ter a humildade de querer ser servos em nosso lar. Mas desde já agradeça ao Senhor, porque Ele te colocou nesse lar, desde onde você nasceu ou está hoje pertencendo, com a intenção de te edificar, com essa instituição sagrada que Deus chama de família. E que lei nenhuma, que governante nenhum, movimento partidário nenhum, demônio nenhum, nenhuma hoste maligna destruirá essa instituição chamada família. E que a sua família seja para a honra e para a glória do Senhor. E que a vida do seu lar e que os integrantes da sua casa sejam para a honra, vivam para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deixe o Senhor entrar na sua casa por completo. Deixe o Senhor entrar no seu lar. Deixe o Senhor fazer morada no seu coração. E que você seja o ponto de luz, o ponto de entrada do Senhor, do Espírito Santo em sua casa. Que nós aprendemos a enfrentar as dificuldades juntos. Nós venhamos a querer e ansiar mais conhecer do Senhor e viver em santidade. Para que a nossa família venha ser uma bênção. Para que em nosso lar venha ter paz, venha ter alegria abundante. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, porque o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, como agir, como fazer, nos mostrado exemplos positivos e negativos e nos mostrado o caminho, a verdade e a vida que é o Teu Filho Jesus. Ensina-nos a ser iguais a Jesus Cristo, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a querer, a fazer o que Jesus faria em todas as circunstâncias em nossos lares. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que o nosso lar é bênção, que a nossa família é bênção, que a minha família é um lugar de paz, que a minha casa é um lugar de oração, que o meu lar é um lugar da presença do Senhor, que o meu lar é um santuário onde a graça e a presença do Senhor descerão constantemente. Nós declaramos e profetizamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Minha família com amor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Aplauda Jesus Cristo, Ele é digno. E o Senhor das nossas casas, dos nossos lares, é Ele que nos edifica.